Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, ao que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco nesta nossa reunião. Em nome do Senhor, seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceções feitas aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividades profissional, pelo próximo, que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros, que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Essas silenciosas, nesse sentido, têm por vezes circular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, e, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais, filhos e sobrinhos de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti, diante de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem dúvida. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei-me não entrar em algum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessar os não mesmo. Abri, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores e bovinos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possam dessa paz
possamos compreender as leis que vêm do mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então, semana passada, a gente vê essa orientação aqui que a gente nos trouxe a respeito de Kardec na purificação da doutrina. Kardec, olhando na revista Espírita, que nem todo texto sério deve ser publicado se ele não trouxer um aprofundamento do conteúdo espírita. Isto sobre os meios da Sociedade Espírita do país, que foram muito bem preparados para receber a purificação espírita. Chico ficou 3 anos psicografando em treinamento para poder publicar o primeiro livro, e todo o trabalho anterior foi dispensado. A gente tem que ter o exemplo da nossa qualificação, porque esse exemplo deve servir de molde para que a gente se comporte desse jeito também. Então, entenda, Kardec recebia mensagens de todo canto, mensagens boas, mensagens também que não eram lá muito boas. A todos eles respondiam. Aos que estavam corretos, ele dizia que estavam corretos, ele estimulava o trabalho do campo doutrinário. Aos que não estavam corretos, ele esclarecia também que não estavam corretos. E mostrava porque não estava correto. Então é assim que a gente deve proceder. Porque foi assim que a doutrina foi codificada. Agora, por que a gente vai ter uma atitude diferente disso? Por que a gente vai deixar na nossa livraria espírita livros que são questionáveis, ou muitas vezes livros que a gente sabe que não são edificantes? Por que a gente vai valorizar o que é negativo? Se Kardec, até diante do que é positivo, rejeitou, porque não trazia aprofundamento da doutrina. Então, quando a gente se coloca nessa situação de deixar nossa livraria expostas a obras que não são doutrinárias, a gente está indo contra a doutrina espírita. Será que é difícil de entender isso? Eu acho que não é difícil, sabe? Eu só vou ter que pensar um pouco, né? Eu acho um pouco de fosfato. Porque Jesus ele foi muito taxativo com a nossa atitude diante do que a vida ofereceu. Ele falou uma linguagem bem simples. Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. 3 evangelhos tem isso. Você já imaginou quantas vezes Jesus repetiu isso para ficar gravado em 3 evangelhos? Do mesmo jeito é com a doutrina espírita. A doutrina, o cristianismo redivivo. Quem não está com ele, está contra ele. Quem com ele não junta, espalha. E aí, como é que fica? Então a gente fica dentro de uma casa espírita, participando na direção dessa casa espírita, ajudando na destruição da doutrina espírita? Em nome de que você está fazendo isso? É em nome da espiritualidade boa e amiga? Pensa, gasta um pouquinho de energia, reflete. Porque Kardec foi bastante taxativo nas coisas, deixou tudo escrito para a gente. Então, que a gente tenha um pouco de bom senso, entendeu? Um pouco de senso crítico, sabe? Porque atrás daquilo que a gente ostenta ser, e se seu poder vai interferir no poder dos outros, você tenha cuidado. Você seja prudente. Porque se fosse só você que fosse cair de ribanceira abaixo, não.
Mas como você tem mais poder e exerce poder sobre o poder dos outros, aqueles outros que estão atrás do seu poder estão sendo contaminados por você. E a responsabilidade é grande. Então a gente sempre usa essa palavra responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade que eu tenho de responder pelos meus atos. E a gente sempre falou para vocês que a responsabilidade, ela anda de braço dado com um negócio chamado de consciência. É inseparável uma coisa da outra. Porque a consciência, que é a capacidade que você tem de entender e julgar a sua realidade, fazendo o juízo de valor dos seus atos, vai ser a responsabilidade que vai fazer você responder pelos seus atos. Então, quando você age a título da irresponsabilidade, levando conteúdo antidoutrinário dentro de uma casa espírita, entenda, a responsabilidade vai catucar automaticamente tua consciência. Para que você analise e julgue a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos, para que você vá atrás e faça o que é correto. Então, vamos ter um pouco de bom senso e de prudência, porque é como Kardec mesmo fala para nós, nem a caridade exclui o bom senso e a prudência. Nem a caridade exclui o bom senso e a prudência. Sua capacidade crítica de analisar a verdade, que é o bom senso, e a prudência de saber que você vai responder pelos atos que você praticou. Eu vejo muitos na casa espírita falando de caridade, porque usam do refrão, de fora da caridade não tem salvação. Mas vejo muitos poucos indo atrás de ter prudência e ter bom senso. Antes de pensar na caridade, devemos pensar nesse bom senso e nessa prudência. Porque a caridade vai ficar em segundo plano. Em primeiro plano está você com sua consciência e a responsabilidade dos seus atos. Fora disso, tenha muita cautela no que vai fazer. Entende? Kardec orienta muito bem isso para a gente e a gente deve valorizar muito corretamente isso, sabe? Então, nem você trazendo informações boas, verdadeiras, honestas, sinceras, nem você fazendo isso quer dizer que seja de grande coisa para a doutrina espírita. Faz isso aprofundando a doutrina, aí sim é. Se não é, paciência, gente. Paciência. O médium por si só, o nome já diz, ele é só um meio. O médium nunca deve se envaidecer de suas comunicações. Nem tampouco se entristecer por causa delas. Porque as comunicações que vêm através dele não são deles. São dos outros. É problema dos outros. E você vê a própria espiritualidade superior pedindo para Kardec, isso está no livro dos médicos, sabe? A tudo que você tiver dúvida, pergunte, insista, se esclareça. Não fique pensando que nós vamos nos incomodar com seus questionamentos. Não vamos. Porque o importante para a espiritualidade superior só é uma coisa: verdade com V maiúsculo. Não existe personalismo na espiritualidade superior. Existe personalismo na espiritualidade inferior. E quando você vê um médiuzinho enraivecido, porque fulano falou assim na minha comunicação, isso mostra o tanto de ignorância que existe nessa pessoa e o tanto de vaidade ferida que também acontece com ela. Não vão atrás disso, nem dê ouvido para isso. Faça o que tiver que fazer, desempenhe a sua função, porque era assim que Kardec falava. Veio comunicações apócrifas, ele falava lá e dizia, fulano, essa comunicação não está correta por causa disso. Está aqui. E muitos, a grande maioria, não soube valorizar a orientação dele, ainda iam contra Kardec. Então é assim que você deve proceder, e é assim que você deve querer que o meio em que você esteja frequentando dentro da doutrina espírita vai agir contigo. Porque é assim que a gente deve pautar as nossas atitudes dentro da doutrina espírita. E não ficar num movimento espírita cheio de vícios e defeitos. Entende? Então veja só a orientação que Chico nos dá para a gente, que Emmanuel através de Chico. Foram 3 anos de psicografia. 3 anos. Quando Emmanuel chegou para ele e disse, queima
Chico disse, não, tem coisas belíssimas aqui, ele queima, mas não pode, eu vou queimar isso tudo. Olha, queima. Chico queimou. Queimou. Agora eu te pergunto, Chico falou que eram comunicações belíssimas de espírito superior. Você acha que teve algum espírito superior que ficou incomodado com isso? Pensa se ficou. Porque se tivesse ficado, nenhum espírito superior ia poder dar essa comunicação através de Chico. Ia ficar tudo. Muito obrigado, minha irmã. Minha irmã doou minha comunicação. Coisinha aqui, ó. Para com isso, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Ver que a espiritualidade superior age desse jeito, dando exemplo para a gente. Pergunta para os médicos aí, fala, quantos anos de treinamento você teve para poder jogar fora todas as suas comunicações? Pergunta. Então, é sobre isso que a gente tem que analisar, trazer a doutrina para nós, gente. E é assim que a gente deve preservar dentro da doutrina. Mas, em comparação com isso aqui, que é um ensinamento doutrinário, vê o que é que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, o que mais tem acontecido são obras falsas mesmo, tendo pouca verdade e muita mentira, gerando muita confusão, enganando as pessoas. Estratégia das sombras, para que fique na superficialidade. Tinha um site hoje em dia, há alguns anos atrás, que a gente ficava exclusivamente fazendo comentários de algumas obras equivocadas. E tinha obras que você olhava assim, mas será que é mentirosa mesmo. As obras que tem, usando o nome de Chico, depois que ele morreu, tenha compaixão. Eu quero que você me diga uma obra que falou de Chico, depois que Chico desencarnou, uma que seja verdadeira. Diz uma, porque não tem. Todas elas, com o tempo, foram totalmente desacreditadas. E olha o tanto que venderam. Olha o tanto que divulgaram. Porque até hoje tem gente atualmente mandando mensagem nas redes sociais, Chico foi Kardec, Chico foi João Batista, São Francisco. Gente, não pode. Se ele foi João Batista, de que importância isso vai fazer? O que é que isso vai trazer de bom para você? Me diz o que é isso vai trazer. Nada. Sabe o que é isso, gente? Chama-se de curiosidade. É um dos grandes males do mundo, essa palavra curiosidade. Toda vez que você for atrás de alguma coisa que você não possa fazer nada por aquela coisa, isso chama de curiosidade. É sempre coisa ruim. Por isso que a mãe do Lícias falou para o André Luiz no primeiro dia de trabalho: André, tu vai, mas tu vê o que é que tu vai fazer. Não seja curioso. A curiosidade mata o trabalhador. No entanto, a gente vê pessoas o tempo todo indo atrás de coisas que não tem nada a ver com ele não vai fazer nada de benefício, ele não vai fazer nenhuma oração para ele. E fica fustigando, sabe? Fica catucando, entende? Porque a curiosidade, gente que é desse jeito, ele adora um negócio chamado de fofoca. Fofoca, e é um grande mal. E hoje, com a facilidade de redes sociais, a fofoca campeia, de braços, não é nem de braços, é de asas, voando. Então, cuidado, porque o que a gente tem hoje em dia, são obras muito falsas, são obras muito mentirosas, com atitude totalmente antidoutrinária, e que vendem, e que estão aí sendo trazidas para livrarias espíritas, fazem parte das casas espíritas, e que as pessoas acham que isso é bom, porque está vendendo livro. Tem uns que chegam até a audácia de dizer: puxa, mas tem coisa boa. O problema não é que tem coisa boa, o problema é que tem coisa ruim. E é como está na mensagem do Livro dos Médiuns, lá do Erasto, que ele fala:
Recuse 10 verdades, mas não aceite um questionamento falso. Porque em cima daquele questionamento falso, a pessoa vai montar sistemas de comportamento que vai causar um mal imenso para ela. E mesmo se você questionar 10 verdades, com o tempo essas 10 verdades vão continuar sendo verdade e vai acontecer. Porque ninguém vai conseguir destruir a verdade. Então não se preocupe se você está recusando mensagens verdadeiras, porque você está querendo ser prudente e não deixar que uma falsa tome conta. Continue assim. Recuse sempre aquilo que for questionado na sua consciência, que o seu bom senso diga que não é para ser daquele jeito, entende? Porque nós somos ainda muito limitados, e Deus sabe reconhecer o nosso limite, mas Ele sabe também valorizar a nossa prudência e o nosso bom senso. E com certeza Ele vai valorizar muito mais isso do que eu ficar aceitando coisas erradas, ou sendo conivente, fazendo com que o erro da casa onde eu participo continue sendo praticado daquilo ali. Porque entra em campo aquela velha frase que eu tanto digo que fazia alguns dias que eu não dizia, mas eu vou lembrar para dizer de novo. Porque o Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa para que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Mais claro do que isso, impossível. Então, quando você é conivente, deixando que o mal continue, você sabendo que é mal, isso vai te causar sofrimento. Quando você sabe o que é o bem e você não faz o bem, e a falta daquele bem vai fazer o mal, você vai sofrer por isso. Não tem como não ser, porque a responsabilidade vai catucar a tua consciência. E tua consciência vai ficar lá dizendo, você sabia que não era, mas você foi conivente. Você foi egoísta, visando só o seu bem, deixando os outros cair de ribanceira abaixo. Você poderia ter feito melhor e você não fez. Por quê? Porque você foi omisso, em nome de querer desagradar fulano, beltrano, ciclano. Porque é isso que acontece. Em nome de uma falsa amizade, se deixa a verdade correr de esgoto abaixo. Isso não deve ser praticado. Tenha bom senso e prudência e faça o que deve ser feito. Por isso que a gente sempre deve pedir para que a gente faça o que o dever nos pede para que seja realizado. E não aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Aqueles nossos amigos que não puderem nos compreender, que a gente esteja trabalhando no caminho da verdade, eles podem até ficar desagradados com a gente, entende? Pode até querer se afastar, pode. Mas um dia ele vai entender a verdade. Porque da verdade ninguém vai conseguir fugir. A verdade é o próprio Deus. Então, entenda que o primeiro mandamento é o amar a Deus, não é o amar meu amigo. O segundo mandamento é o amar o próximo. O segundo, a mim mesmo. O primeiro, que eu me ame, para que eu depois consiga amar o próximo. Mas a pessoa que vive da imperfeição, do egoísmo, não. Ele quer amar o próximo. Esquece de amar a ele. E Deus, sabe, Deus como é que fica, né? Porque ele vive para dar satisfação aos outros, da panelinha dele. E esquece de trabalhar ele na educação dele mesmo. E nem pensa em se aprofundar nos ensinamentos divinos. Porque se ele pensasse em se aprofundar em ensinamentos divinos, ele estaria estudando com profundidade os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus, primando pelas obras doutrinárias, mas não está. Está interessado na panelinha deles. E é aí que está um grande mal, que a gente deixa que aconteça, sabe? Então, muito cuidado, porque isso aqui é o que está tomando conta, sabe? Entenda, o cristianismo, no seu início, ele foi o tempo inteiro
sendo tentado pela espiritualidade inferior. Foi com Constantino que ele conseguiu dar um golpe muito grave dentro do cristianismo, em que ele abafou o cristianismo e criou algo com um rótulo diferente, dizendo que era o cristianismo, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem alguma coisa de Jesus aí nesse nome? Igreja Católica Apostólica Romana. Tem alguma coisa de Jesus? Mas todo mundo diz que Jesus é isso. Deu para entender como foi que eles trabalharam? Então cria-se um rótulo novo, dizendo que o princípio é aquele, só de faz de conta, para que os outros acreditem. E a gente vai divulgar segundo a gente acha que deve. Antes eles queriam matar. 300 anos matando. Não acabava de matar e era gente que tinha dentro, então não mata. Então vamos desvirtuar a coisa que é melhor. Você acha que não estão fazendo mesmo para o Espírito? Vocês viram a comunicação de Divaldo, numa reunião que ele teve em 2004, que a gente já comunicou isso para vocês, ele dizendo que a espiritualidade inferior toda se reuniu, abraçamos de mãos dadas toda a espiritualidade inferior, com um objetivo único: destruir Jesus, destruir o cristianismo. Toda a espiritualidade está nesse jeito. E como a doutrina espírita é uma das que mais se aproxima de Jesus, ela é que é a mais focada. Então você que é um trabalhador da doutrina espírita deve saber disso. Porque você vai ser o trabalhador do Cristo que vai estar batendo de frente com esses irmãos aí ignorantes que a gente deve amá-los, levando o bem para eles. E a gente sabe que vai ser tentado, porque nós temos muitas imperfeições. Mas é como Kardec falou: se tens vícios, se tens paixões, se tens imperfeições, sede prudentes, tenham um bom senso e vão atrás da espiritualidade boa para vos amparar. É assim que Kardec fala, naquela comunicação que ele dá aos espíritos do Brasil. Então, muita prudência com isso que você vai ver. Eu, quando estava conversando com o estudador doutrina espírita, eu achava que já sabia alguma coisa. Eu vi, foi no tempo que você as obras de Ramatiz. E eu cheguei para o avô e disse: eu não quero ser. Não, meu avô chegou para mim, parece que ele está do lado. Acho que é Deus mesmo. Meu filho, você já viu as obras de Ramatiz? Eu estou doidinho para ver. É melhor não ver. É melhor não ver. Mas você já aprendeu muita coisa, se quiser pode ver. Porque ele sabia que eu tinha olhos para ver algumas coisas, sabe? E realmente, eu comecei a ler. Eu li o primeiro livro, fiquei meio assim. No segundo, quando eu li, eu digo: não, isso aqui não é legal. Não vou ler mais isso aqui. E deixei as obras de Ramatiz. Porque depois que você tiver uma boa bagagem de conhecimento doutrinário, você pode até ler alguns livros que você sabe que não são bons, para você ter uma análise crítica da coisa. Mas eu acho que não deve ser por aí. E é uma das coisas que eu sempre oriento meus filhos, para que eles não vá enfrentar o mal. Não. Se o mal que bate a porta, levanta, anda e abre a porta. Reconheça o mal que tem em você, para que você se ajude. Mas o mal que está fora de você, seja prudente. Não vá atrás disso. Porque a gente não sabe as nossas falhas e comprometimentos de encarnações anteriores. E olha, tem irmãos nossos que nos acompanham há milênios. Tem irmãos nossos que estão afastados da gente. Graças a Deus, pela espiritualidade superior que bloqueia a nossa memória de encarnações passadas. Porque se a gente tiver lembrança, a lembrança que a gente tem vai atrair todos eles para junto da gente. Então, não vá atrás de catucar aquilo que você
não conhece a sua fragilidade. É uma imprudência muito grande a pessoa achar de como ela está ser realmente como ela é. São coisas diferentes. Eu estou nessa personalidade que foi dada por Deus para que eu retifique um pouquinho da imensidade de crimes que eu tenho no passado. Mas se nessa personalidade eu tiver a imprudência de ir atrás de coisas que está no meu inconsciente profundo e eu aflorar isso pelo subconsciente, eu posso acordar gigantes, porque eu não estava preparado para isso. Então seja prudente. Não vá em busca de afrontar o mal, porque a gente não sabe das nossas imperfeições. Então o espírita que é espírita sabe disso, que ele está passando aqui algumas situações que são leves, e que se ele agir com falta de prudência, ele pode acordar gigantes dentro deles. Então, continuando a orientação, ele faz o seguinte: já que você tem tantas essas coisas boas, tantas essas coisas equivocadas, sabe? Ele nos faz o seguinte comentário: precisamos de livros que tragam edificação para a nossa intimidade, a reflexão dos princípios básicos da doutrina em nós. É por isso que devemos servir, é para isso que devem servir os romances. Por exemplo, ver a história do ensino, que venceu as todas verdades e espelharam em nós, que é o que a gente está fazendo, a gente vê essa reunião de quinta-feira. Então, a finalidade nossa aqui é você ler coisas edificantes. E por que isso? Por quê? Eu falei ontem aqui, eu dei uma pincelada de que o Calderaro fala com o André Luiz na casa mental. Ele diz que a casa das noções superiores, que é o nosso pré-frontal, que é onde está o nosso código de ética, é onde está a beleza dos ensinamentos divinos para todos os filhos dele, é onde estão as leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência, está tudo lá. Ele fala, isso está lá, mas para você acessar, é preciso um esforço que você vai ter que ir em busca disso. Isso existe, mas ainda não foi desabrochado como patrimônio mental nosso. A gente tem que ir lá, tem que refletir, tem que ponderar, tem que medir, é um esforço que você tem que fazer. Se você não fizer esse esforço de ir em busca da verdade, você vai ficar do jeito que você está. Não vai agregar nenhum padrão novo, ético, para servir de referência na sua vida. Aí você chega naquele livro Ação e Reação, você vê o ministro Santos, e isso aqui sempre é bom, eu gosto de falar disso. Ele fala quando o espírito comete um suicídio, olha o exemplo que ele usa, o maior criminoso é o suicídio, né? Então, quando uma pessoa comete suicídio, né, ele sofre muito na espiritualidade da família, ele padece coisas horrorosas, mas ele, assim que é possível, a espiritualidade superior vai lá e tira ele. Tira, trata, sara as mazelas dele, ensina, orienta, trabalha com ele e prepara ele para que ele volte à terra para reparar aquele mal. E ele vem preparado. E quando chega lá, se ele não for atrás de conhecimentos novos para serem vividos em sociedade, se ele não fizer isso, André, provavelmente quando chegar aos 40 anos, quando ele cometeu o suicídio, nos 40 anos que ele passar pelos reflexos circunstanciais da vida, se ele não tiver desenvolvido essa base, ele irá cometer suicídio novamente. Deu para entender isso, gente? Deu para entender que você tem que fazer um esforço para ir atrás de coisas éticas, boas, coisas moralmente corretas. Você vem preparado de lá para cá.
se você não se esforçar para desabrochar isso na sua mente, e não é só desabrochar, é você viver em sociedade. Porque é isso que vai trazer a aprendizagem, é a prática do estudo. Se você não fizer isso, quando chegar às suas provas e expiações, você vai fazer errado novamente. Entendeu? Aí eu pergunto para você, o brasileiro gosta de ler? A gente gosta de estudar a codificação da doutrina? E aí? Ah, mas eu aprendo escutando. A gente chama isso na faculdade, aprender de orelhada. Né? Todo mundo conhece esse troço. Fulano aprende só de orelhada. Vê quem aprende de orelhada ser bem sucedido? Vê. Porque não é, gente. Então, se você quer superar suas provas e expiações, se você quer sair dessa vida melhor que comentou, vá atrás de estudar coisa boa, coisa de peso. Vai ler, gente. Vai pensar naquela leitura. Vai fazer um contraponto naquela leitura de que é que serve para iluminar a sua vida. Vá trazer a verdade divina com V maiúsculo para a sua verdade medíocre ainda, de V minúsculo. Vá trazer isso para que faça parte de você. E você só consegue isso através de leitura edificando. Entende? Então, precisamos de livros que tragam edificação para a nossa intimidade. É trazer coisas boas para dentro da gente. Esse ensinamento que está aqui nesse livro que Kardec falou, eu estou pisando na bola dele. Então, é ele que eu vou ter que trazer para mim, sabe? E não precisa você fazer um esforço muito grande para isso. Porque a gente sempre tem falado para vocês as maneiras mais práticas de saber como deve se corrigir, como deve fazer. Sabe? Tudo aquilo que te gera impaciência e falta de coragem, é aí que você deve agir. Porque qualquer virtude, para ser praticada, precisa estar assentada na paciência e a pessoa tem que ter coragem, energia moral para dizer: eu vou, é aqui que eu tenho que ir. Então, todas as provas e expiações que a gente está passando, vai estar testando a nossa paciência, a nossa coragem. São muitos que até têm paciência, mas não tem coragem para colocar aquilo em prática. E aí, como é que fica? Fica zero. Vai sair com a consciência mais maculada ainda. Porque sabia o que era certo, tinha certeza daquilo e foi covarde não colocando aquilo ali em prática. Faltou coragem. Então, aquilo que você está lendo, que você vê que serve para alimentar sua paciência e sua coragem, faz um contraponto daquilo nos teus preceitos íntimos, para que quando chegar a adversidade, você diga: é aqui que eu vou ser paciente, é aqui que eu vou ter o autocontrole. Isso faz parte da inteligência emocional, sabe? Você ter o autoconhecimento daquilo que te falta, para que você tenha o autocontrole, para que não cometa aquele erro, para que dentro desse autocontrole, depois você tenha a atitude consciente e correta de fazer algo melhor. Esse é a tríade básica da inteligência emocional. Inteligência emocional, hoje que a neurociência trabalha aí de campo aberto, entende? Você vê a filosofia trabalhando o tempo todo, os filósofos falando sobre isso, entende? Os estudantes de neurocomportamento falando a mesma coisa, entende? Fazendo mais do que a gente, meu. E tem mais, eles fazem e o nego paga para aprender com ele. Ah, vou fazer um curso de uma semana, vou dar aula, disso, daquilo. São milhões que vai lá pagando pro peão. A gente tem de graça. Deus deu para a gente aqui uma doutrina espírita. Está ao nosso alcance. E você não valoriza. É aí que está a diferença entre você ter a ética e você não ter valores. É uma coisa muito complicada isso. Porque esse código de ética está no teu pré-frontal.
mas você vive muito mais de praticar seus valores do que aquilo que é ético. E os seus valores diz você como você está. E o que é ético diz aquilo que deve ser trabalhado para você conquistar. Então, entenda, vá ler coisa de peso, coisa que sirva da sua intimidade. Porque o que você vai levar dessa vida, que vai servir de progresso para você, são as mudanças edificantes que você realizar consigo mesmo. Não vai ser o que você fez para fulano, ciclano, beltrano. Não, isso você fez para ele. Você não fez para você. Você leva o que você fez para você. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro se ame. Faça essa mudança para você. Depois leve para o outro. Agora, se você quer levar só para o outro, eu quero. Não vai dar certo. Não vai. Vai ser frustração para você. Chegar do outro lado e olhar para puxa vida, eu dancei. É igual eu voltei, né? Foi o que aconteceu com ele. Fez muito para os outros. Não fez para ele. E quando chegou do outro lado, que ele viu todo mundo com luz e ele sem luz, ficou muito incomodado. Mas como eu? Eu trabalhei em reunião mediúnica, eu instruí o obsessor, eu esclareci, eu dei palestra, eu fui presidente da Federação Espírita do Brasil, eu fui escampar o meu quê? Dê minha luz. Não tinha. Pagava. Depois, quando ele sentiu amor por um obsessor, apareceu a luz dele. Então são essas coisas, meu, que a gente tem que ler, refletir um pouco, e dizer, pô, onde é que eu estou no meio disso, hein? Porque eu estou no meio disso. Como é que está a minha situação aí? Que fichinha que eu estou acumulando aqui? Entende? Então, vai ler coisa de peso, coisa edificante. Faz assim dentro da tua livraria. Porque o que você quer para você, você deve querer para o outro. Faça ao próximo que gostaria que fosse feito com você. Ei, carreira de ouro. E aí? Estamos fazendo isso? Não. Então, se não estamos, já estamos conscientes, então vamos fazer agora. Entendeu? É assim que a gente deve fazer. Sendo responsável pelos nossos atos e fazendo a coisa correta, à medida que você tem consciência de como deve ser realizado. Então, vá atrás de coisas edificantes e leve coisas edificantes para os outros, para que os outros aproveitem aquilo que é bom para a sua intimidade, para que ele mude, para que ele amplie a visão espiritual, abrindo o seu pré-frontal, conhecendo as leis de Deus que está dentro, está aqui dentro. Eu só tenho que gerar conexão, minha sonho aqui com o outro, entende? Para lá, que sonho para cá, fazendo essa mistura para que, acendendo, eu tenha uma visão espiritual. Eu saia da vista humana, eu consiga ver como espírito, o que é Deus e a sua beleza. Para que eu, dentro dessa visão, tenha mais disciplina nessas novas instruções que estão chegando até mim. Para que eu monte regras novas para eu adquirir aquela visão para mim. E que eu faça isso com comprometimento. Eu vou dizer, eu vou fazer porque é certo. Então eu vou fazer hoje, amanhã e sempre. Eu vou fazer porque eu quero praticar deveres. Eu não quero ficar na mediocridade de fazer o que eu posso. Quem pratica dever está fazendo o melhor que pode, não o que pode. Então, é isso que eu vou querer para mim, sabe? E aí você vai trazer essa edificação para a sua comunidade e vai levando isso para os outros. Entende? A reflexão de princípios básicos da doutrina em nós. Você tem que costurar, sabe fazer o quê? Costura de lá para cá. Toda vez que eu passar por aquela situação, que vem cá, é isso que eu quero para mim. Eu não tenho, mas é assim que eu vou fazer. É essa visão que eu estou querendo, é essa disciplina que eu estou seguindo, sabe? É isso que vai trazer patrimônio intelecto moral para você. O resto é vida de relação. Entende? O resto você tem que ser pelo menos os padrões de civilização. Né? Pelo menos isso, né? Porque se você está costurando coisa boa dentro de você, o seu exemplo que você está dando fala muito mais alto do que as palavras que você pode dizer.
Se a palavra esclarece, o exemplo arrebata, não é assim? Todo mundo conhece essa frase. Então faz isso contigo. Entende? Porque vai ser a prática que vai contaminar as pessoas que estão em sua volta. E não é só os encarnados, não. Vai estar contaminando um monte de desencarnados que estão esperando de você alguma coisa para que eles acordem, porque os espíritos simpáticos, quando vê que você mudou de padrão vibratório, eles sentem um abalo. Puxa, o negócio mudou aqui, gente. E agora? Eu ficar com ele, eu vou ter que mudar também, né? Porque senão, ele mudou, ele está formando um intercâmbio novo, eu estou ficando para trás. Então, a grande maioria dos simpáticos vão querer continuar contigo. E essa é uma grande caridade que você vai estar fazendo. Mudanças íntimas, edificando aqueles que fazem parte de você e que já estão contigo, sabe Deus há quantos anos e há quantas encarnações, esperando um movimento de lucidez sua para que eles também acordem no caminho do bem. Isso sim é caridade. Então, vai trazer reflexão dos princípios de nós. Eu sempre falo para vocês que o processo de aprendizagem envolve 4 etapas, e você vai ver que é sempre desse jeito, sabe? Você ter conhecimento informativo, para depois transformar isso no conhecimento reflexivo, para que você concorde com aquilo, e concordando você pratique. Então são as 4 fases da aprendizagem. Se você quiser aprender, porque se você pular uma dessas 4 fases, você vai estar criando uma pseudo-imagem sua. Você está trabalhando puritanismo, você não está trabalhando a pureza. E isso é uma coisa muito grave. Você, para aprender, você tem que ter conhecimento informativo, tem que ler muito sobre aquela informação. E à medida que você vai lendo, você vai refletindo. O que é que isso serve para mim? O que é que isso vai trazer de bom em mim? E aí você está refletindo em você, que é o que ele está falando aí, conhecimento reflexivo. Para que você, vendo que pode refletir, você diz, eu vou concordar, porque vai ser desse jeito mesmo. Então, essa concordância é você já sentir uma informação sendo parte de você. Você está costurando ela dentro de você. Quando você concorda, costurou. Para que você tenha coragem, olha a coragem aí chegando de novo, e pratique na sua vida através de linguagem não falada, através de comportamento. Então, são essas as fases que a gente tem que ter. Então, quando ele diz aqui, reflexão dos princípios básicos em nós, é uma forma de você começar a costurar a coisa. Mas ela só fica costurada quando você concorda, dizer, é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou sentindo, então eu vou fazer. Entende como que é? Chegou a nossa hora, mas eu estava animado, hoje eu ia longe, né? Façamos nossa prece. Pensamos nos nossos irmãos que ainda estão se comprometendo com Deus e com a sua justiça e com a sua bondade. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito em divindade, para quem reservaste os tribunais da pressão e sua justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que te ensino. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo que quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo-poderoso,
Não te trago esquecendo minha angústia, relaciono-me diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do mundo. Não te trago os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que extinguem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados na ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e que obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos proveitos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Que venha a nós o teu reino, Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, ó Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. O teu amparo e auxílio, Senhor, que chegou a cada um de nós, através desse momento em que essas missões construíram a união e, acima de tudo, a responsabilidade íntima de cada um